Oi, Lucas Soares aqui, canal Emiliares. E hoje eu vou fazer então a minha primeira leitura comentada aqui no canal. E o livro que eu vou ler é sobre 100 maneiras de motivar a si mesmo. É um livro de Steve Chandler. Eu não sei se eu falei o nome dele certo, é Chandler. É um livro da editora Sextante, tá? É um livro que eu li faz alguns anos e ele tem várias dicas de como a gente se manter motivado. E eu acho ele interessante em vários aspectos. Então, ele não é um livro assim excelente, mas ele é um bom livro. Mas ele dá muito pano para manga para a gente então conseguir pegar uma ideia dessas e conversar sobre isso. E a ideia de fazer então essa leitura comentada do livro é exatamente isso. Assim, a gente tem 100 maneiras então de motivar a si mesmo e eu consigo então ler uma maneira dessas, né? Não que eu vou ler o livro, mas eu vou comentar sobre uma dessas maneiras e dar o meu ponto de vista em cima disso. A minha opinião, a minha maneira de entender e enxergar isso, como eu enxergo isso, como eu lido com isso, enfim. Então eu vou fazer essa leitura comentada desse livro. Aí, Steve Chandler, então, ele é autor de mais 3 livros, 100 maneiras de motivar as pessoas, 100 maneiras de criar riqueza e você é um autor da sua própria história. Então esses são outros 3 livros que ele tem, além desse. Lembrando que essa é uma edição de 2014, se eu não me engano. E pode ser que ele já tenha escrito então algum livro a mais que eu não tenho ciência se ele escreveu ou não, porque eu estou só pegando as referências desse livro. Então, eu acho pertinente fazer a leitura desse livro, justamente porque a ideia de motivar é uma coisa, uma necessidade que eu tive e eu tenho, na verdade, de me sentir motivado no meu dia a dia, nas minhas coisas, nas coisas que eu quero fazer, que eu quero alcançar. Então, quando eu li esse livro, eu li justamente nessa ideia de ter uma experiência de alguém que já parou para pensar sobre isso e como ele fez, então, 100 maneiras para ele se sentir motivado a continuar fazendo aquilo que ele quer realizar. O autor, então, ele dá uma breve introdução no livro dele, é uma introduçãozinha de 2 páginas, mas ele já abre o livro dele, então, o título da introdução é A Motivação e o Fogo. E aí, então, ele fala sobre Bob Dylan, que ele tinha uma namorada, e ele escreveu um livro chamado Crônicas, e ele fala sobre a ex-namorada dele, né, o Bob Dylan, no caso. Aí ele fala assim: eu tinha medo de encontrá-la pessoalmente. Nós estávamos indo na mesma direção, embora eu tivesse atrás dela naquele momento. Ela tinha o fogo, a chama, e eu sentia que tinha aquele mesmo fogo também. Então ele fala sobre essa ideia do fogo que o Bob Dylan conseguia ver na ex-namorada dele. E aí ele fala que não precisa ser artista para ver o fogo, mas na verdade todo mundo tem esse fogo. E comenta que todo mundo sabe como é ter esse fogo, mesmo que alguém só tenha sentido esse fogo durante um breve momento. Mas o que é esse fogo que ele está falando, né? Então o autor comenta que ele passou por mais de 50 anos da vida dele procurando esse fogo numa pessoa. E aqui no caso ele está fazendo essa referência do fogo como se fosse a motivação para as coisas, né? E ele fala que durante 50 anos na vida dele, ele ficou procurando esse fogo nas pessoas, em alguém, como se alguém fosse
vir e fosse, vamos dizer, te estimular a ter esse fogo, a ter essa motivação. Mas na verdade, ele fala aqui, na verdade, o fogo se acende com fogo. Então, a gente não tem motivação porque alguém vem e acende a motivação da gente. Na verdade, a motivação se acende com motivação. E ele até faz um exemplo aqui, dá uma referência de para acender o fogo, para acender uma lareira, tu pega jornal e lenha e aí tu põe uma pequena centelha de fogo no jornal e ele incendeia, né, a lareira. E ele fala assim: entrar em ação, independente se você sentir ou não vontade de agir, é uma pequena faísca que precisa para acender a nossa fogueira. Então ele fala que a única maneira de tu acender a vontade é tendo vontade, mesmo que naquele momento tu não tenha vontade nenhuma, mas se tu tiver um pouquinho de vontade e usar isso para gerar mais vontade, é a chama pequena que tu precisa para acender a lareira. E eu, na minha opinião, eu acho que é exatamente isso. Tão verdade isso que tu consegue ver isso fora da questão da motivação. Na verdade, o vício, por exemplo, ele é a mesma coisa. Se tu tem, vamos dizer assim, tu tem um vício de fumar. E aí, para tu manter o vício, tu só basta fazer um movimento do vício, sabe? Tu precisa só ter um pouquinho de vício pro vício ele se retroalimentar, para ele se alimentar a si mesmo e virar um vício, um grande vício, um excesso. Então, quem sustenta o vício é o próprio vício. E a motivação é a mesma coisa. Então, para a gente acender esse fogo da motivação, basta a gente ter motivação, então, para fazer, para ter mais motivação. E aí, ele introduz, então, o livro falando que para ter fogo, para tu acender esse fogo, basta ter fogo. E a ideia do livro, então, é falar sobre isso. 100 maneiras de conseguir motivar a si mesmo, ou conseguir gerar esse fogo interno para a gente continuar nos motivando. Bom, a ideia do vídeo, então, é essa. É eu fazer uma introdução do livro, falar da ideia de apresentar o livro, apresentar a introdução. E então os próximos vídeos vão ser os capítulos, que basicamente cada capítulo é uma motivação. Então vão ser 110 capítulos, né? Que ele dá um bônus de 10 motivações a mais no final do livro. Então são 110 capítulos, 110 motivações. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Que por favor curtem o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. E é isso. Valeu!